Existem experiências que somente a elite mundial pode viver. E aqui no canal nós já vivemos algumas delas. Mas a história que estamos prestes a contar passou de todos os limites. Nós nos infiltramos em um dos ambientes mais exclusivos do mundo, rodeado dos homens mais ricos de Dubai, e acabamos vivendo 24 horas que parecem saídas de um filme de Hollywood. Tipo um Se Beber Não Case, versão mundo dos negócios. Esse foi sem sombra de dúvidas o dia mais imprevisível e épico de nossas vidas. E não existe nenhum outro registro na internet brasileira de algo parecido. Se não tivéssemos gravado, quase ninguém acreditaria no que estamos prestes a contar. Mas já vou te dar alguns spoilers. Esta história envolve uma festa para a qual não fomos convidados, 7 bilionários, amizades improváveis, Elon Musk e uma das entrevistas mais épicas do canal que você vai ver ao final. Então prepare-se para conhecer a noite que resultou no maior networking da história do canal. Bom, pessoal, a história que a gente vai contar para vocês hoje, eu não imaginei que a gente fosse compartilhar ela algum dia, porque... Na verdade, parece um sonho. Parece um sonho, parece um devaneio. É como se fosse o Se Beber Não Case versão business que a gente viveu lá em Dubai. Pra quem não sabe o que a gente faz, nós temos um canal em que a gente entrevista pessoas de sucesso. A gente entrevista empresários, celebridades, milionários. Então a gente tá acostumado a estar na companhia dessas pessoas e viver experiências de luxo, coisas fora da nossa realidade. Mas o que aconteceu nesse dia transcende tudo. O que aconteceu nesse dia, eu nunca na minha vida imaginei que poderia acontecer, cara. Literalmente, parece aquele sonho maluco que tu acorda de madrugada e nada faz sentido. Então esse vídeo vai contar pra vocês o que aconteceu, mostrar com algumas imagens e no final vai ter uma surpresa que vocês não imaginam o que é. É, mas a gente consegue comprovar tudo que a gente vai falar aqui. Tudo que a gente vai falar, que vai ser 100% verídico. A gente tava em Dubai. E o que a gente foi fazer em Dubai, João? Foi gravar com um dos caras mais icônicos do marketing digital, Imangadze. Que é um jovem de 25 anos, que ficou basicamente bilionário, e a gente conseguiu essa oportunidade de gravar com ele. E esse vídeo que a gente gravou com ele acabou virando um dos vídeos mais icônicos do canal. Tem mais de 2 milhões de visualizações, todo mundo amou. E a gente foi lá pra gravar esse vídeo. Só que a gente ficou 2 semanas. E a gente precisava fazer essa viagem valer a pena economicamente, porque a gente sair daqui do Brasil até Dubai não é algo barato. Então, na nossa cabeça, a gente pensou, a hora que a gente chegar lá, a gente começa a ativar os nossos contatos para ver com quem a gente consegue conexões para gravar. E aí, através dos nossos contatos, que a gente conseguiu. Um deles foi com o Fábio Cafe, que é o personal dos Bilionários e das Estrelas, é o personal mais bem pago do mundo. O segundo foi com o Mateu, que é o alfaiate mais bem pago do mundo. Que é o alfaiate da realeza. A gente tinha a meta de gravar 4 vídeos. Exato, faltava um vídeo. A gente estava lá há 14 dias em Dubai, e aí no penúltimo dia, que era o sábado, no dia seguinte a gente ia viajar de noite, e o Dom Príncipe, é um milionário, super gente boa, ficou amigo nosso porque a gente gravou um vídeo com ele em que a gente pedia pra fazer um churrasco na casa de milionários e ele foi a pessoa que abriu as portas da casa dele sem conhecer a gente, ficou super amigo do João. Nesse dia, por coincidência, ele tava lá em Dubai, na mesma época, e ele chamou o João pra dar um rolê de carro com ele. Ó, a melhor parte de gravar esses vídeos aqui, ó, é as amizades que a gente cria, né não, Dom? Top, né? Agora a gente vai fazer um churrasco pra alguém aqui. Nossa, churrasco aqui em Dubai. Vamos achar algum shake aqui pra fazer um churrasco, Dom. E durante essa volta, ele simplesmente olha pra mim e fala que ele conheceu um bilionário, mostrou nossos vídeos pra ele, e o bilionário gostou da gente e queria nos conhecer. E um detalhe, ele não é bilionário em reais, ele é bilionário em dólar. E esse cara, pra você ter uma ideia, esse cara é low profile pra caramba, porque eu pesquisei no Google pra saber quem ele era e eu não consegui encontrar muita informação. E aí, o Dom falou que ia conectar. Só que, cara, eu não fazia ideia que o cara ia entrar em contato. Quando chegou sábado, o quê? 6 horas da tarde? Ele mandou uma mensagem no celular do João e falou, topa um jantar comigo. Perguntou onde é que a gente estava ficando e nos convidou pra ir jantar. A gente não tinha o que fazer mais em Dubai, a gente não tinha vídeo pra gravar. Quando a gente chegou, a gente foi no carrinho de golfe. Cara, a gente não fazia ideia onde é que a gente tava. A gente não fazia ideia, assim, ó. A gente já viu que já era um negócio diferente. Era um negócio diferente. Que parecia que a gente tava indo pra um resort. E aí no carrinho de golfe, eu e o João, a gente tava sem acreditar. Inclusive tem esse take aqui. Peraí, a gente não faz ideia onde é que a gente tá indo, mas a gente tá indo encontrar um bilionário. Em dólar. Num carrinho de golfe. Num carrinho de golfe. E a gente conhecia esse cara, a gente não conhecia esse cara, mas eu conheci o contato através de um outro contato e, enfim, eu não sei onde é que a gente tá indo. É assim que começa um possível vídeo extremamente foda. Eu lembro quando a gente chegou na recepção, o Bruno não tinha chegado ainda, aí a gente falou o nome dele ali pro pessoal, o pessoal não fazia ideia quem que era. Lembrando, Bruno... É o bilionário no profile, O Bruno falou pra gente falar um nome, que era Tony. Quando a gente falou Tony, a mulher já abriu um sorriso e falou, não, vem cá, vem por aqui. Aí, beleza, eu achei que a gente tava sendo direcionado pra uma mesa, que a gente ia chegar, ia estar, sei lá, talvez esse amigo, um amigo do Bruno, que era esse Tony aí, e ia chegar o Bruno e a gente ia conversar. Eu achei que era isso aí. E a gente foi passando por esse beach club, dava pra ver claramente que nós éramos as pessoas mais pobres de lá. Então, no final das contas, esse era o lugar. É bem chique. Tá, a gente tá indo encontrar o bilionário, João. Ele tá numa private villa nesse lugar.
E na hora que a gente tava lá nesse beat club, a gente achou que o pessoal ia conduzir a gente pra uma mesa. E a gente foi passando. E foi passando. E passava. E passava mais mesa. Passava mais mesa. E não chegava, não chegava. Aí do nada, a gente foi conduzido pra um jardim secreto. Era uma entrada assim que tinha meio escondida. Vocês não estão entendendo o nível dessa porra. Se a gente tiver que pagar a conta, João, prepara pra abrir falência. E quando a gente entrou nesse jardim, tinha uma mesa gigante que devia ter o quê? Umas 30 pessoas. Cara, a gente não fazia ideia quem era. Nesse momento tava um pouco de... Não tava tão silêncio, mas o pessoal tava meio que comendo. Parecia O pessoal tava comendo, velho. O pessoal tava comendo. Parecia velho. Um jantar da realeza. Parecia. Sabe quando você chega assim naqueles filmes de Idade Média, aí tem aquele banquete medieval, que tá todo mundo sentado assim na mesma mesa, o rei na ponta, a recepcionista foi conduzindo a gente, e a gente, velho, o que é isso? A mulher chegou assim, bateu no ombro de um cara que era um russo, parecia um mafioso russo. Ele tava com o cachorro já no ombro? Não, ainda não, calma. Apresentou a gente, aí ele levantou, nos cumprimentou como se ele conhecesse a gente, e a gente, tipo, velho, quem é você? Muito prazer e tal. E aí a gente foi conduzido pro final da mesa, lá na pontinha. Isso daí era numa enseada, então era na borda do mar. E sabe aquelas mesas que tem, tipo, 3 tipos de colher, 3 tipos de garfo? Mais ou menos isso. Era um negócio muito, muito chique. Muito chique. Aí eu mandei mensagem pro Bruno, eu perguntei, cara, eu acho que a gente não tá no lugar certo, é um aniversário. A gente sentou na borda da mesa, a gente tava morrendo de vergonha, a gente não sabia o que fazer nessa situação, não conhecia ninguém lá. O Bruno não tinha chegado ainda. Aí o João mandou uma mensagem pro Bruno, e o Bruno falou assim, chego em quanto tempo? Chego em 1 hora. 1 hora. Então o cara que convidou a gente ia chegar em 1 hora e a gente tinha que dar um jeito de enrolar lá. Dá um jeito de se misturar. Nesse momento a gente ficou super tenso, porque a gente ia ter que enrolar na festa de desconhecidos durante 1 hora. Na festa de bilionários desconhecidos. Calma, a gente imaginava que eles eram bilionários. Não tinha como os caras não ser bilionários ali, velho. E as pessoas do nosso lado, aos poucos, começaram a perguntar, o que vocês fazem? O que vocês estão fazendo aqui? Quem são vocês? E aí, o que aconteceu? E aí, à medida que a gente ia explicando, as pessoas iam, tipo, se interessando e a gente ia conversando com elas. Obviamente, a gente aumentou o que a gente fazia, né? A gente falou, pô, nós somos os número 1. Não, a gente era número 1. Os maiores youtubers do Brasil. E aí, o sócio do dono da festa chegou e sentou na nossa frente. Ele falou assim, o que vocês fazem? Quem são vocês? E óbvio, a gente foi contando o que a gente fazia, que a gente entrevistava pessoas de sucesso no Brasil, contava as histórias delas de uma maneira única. E o cara foi cada vez perguntando mais. E a gente falou, meu Deus, o que vai acontecer agora? Não, e o mais legal é que quando a gente mostrava os números para as pessoas ali ao nosso redor, elas ficavam impressionadas, porque, pô, a gente batia 1 milhão, 2, aí o pessoal, nossa, vocês são os top 1 do Brasil. E nessa hora ele falou assim, sabe que tem uma história interessante? O meu amigo Tony, aí ele levantou e do nada o cara da festa, que era o dono da festa, chegou e sentou na minha frente. Aí eu comecei a conversar com ele, você continuou conversando com o sócio dele, eu comecei a mostrar o canal, mostrar os números, etc. E cara, nessa hora eu acho que eu nem tava pensando em gravar, eu tava só pensando em sincronizar. Não, exatamente. Não tava zero, assim, zero gravação. E aí nisso eu perguntei pra ele também, o que você faz? Dele, eu jogo poker. E aí eu comecei a linkar as coisas, porque daí eu vi que o tema da festa era o poker. E aí eu olhei pro João, quando ele teve essa constatação, ele ficou assim, Porque o cara é literalmente uma das lendas do poker. O nome verdadeiro dele é Antanas Guoga. Ele nasceu na Lituânia e ficou mundialmente conhecido como um dos maiores jogadores de pôquer da história, pois seu jeito provocante e agressivo de jogar fazia muito sucesso na TV. Ele já chegou a ganhar cerca de 50 milhões em premiações de torneios oficiais, mas o que realmente construiu sua fortuna foi sua mente empreendedora. Além de ser o criador do Poker News, a maior plataforma de notícias do setor, ele também construiu algumas empresas de tecnologia gigantescas que atuam globalmente e movimentam bilhões. E a vida dele é tão maluca que ele já chegou a atuar como político no Parlamento Europeu durante 6 anos. E o mais impressionante é que ele tava dando muita atenção pra gente. Tinha 30 pessoas na festa, o cara veio na nossa frente. Não, pessoas que ele realmente gostava, que eram convidados. Sim. Nós éramos completos estranhos que Exato. do nada brotaram na festa. O Bruno não tinha aparecido ainda, que era o amigo do Tony. Não, o Bruno não tinha aparecido. E lembrando de uma coisa, a gente descobriu depois que na verdade não era o Bruno que tinha sido convidado pra festa. Era o amigo dele. Bruno. E pra quem não sabe, o João é um grande fã de pôquer. Então pra ele tava com o ídolo dele naquela hora. Sim. Eu jogo basquete. Então pra mim, era como se eu tivesse com o LeBron James lá, pra ele era a mesma coisa. E aí nessa hora, eu virei pro João, ele virou pra mim, já sabe o que a gente tem que fazer, né? Porque se vocês lembram, a gente precisava gravar mais um vídeo. Aí o João continuou lá desembolando com ele, falando de pôquer, lembrando das jogadas dele. Ele tava genuinamente curioso sobre a gente, tipo, ele tava cagando pra quem a gente era, quem tinha convidado a gente, ele tava nem aí. E aí, enquanto eu contava pro sócio do Tony o que a gente fazia, qual que era o nosso objetivo, aonde a gente queria chegar, quem que sugeriu pra gente gravar um vídeo com o Tony? Foi o sócio dele. Foi o sócio que você tava falando. A gente não pediu nada, na hora, o sócio dele falou, you should interview Tony. Mas o que a gente falou? A gente vai embora amanhã.
Não foi isso que a gente falou? Exatamente. Se for pra entrevistar, tem que ser amanhã e a gente vai trocar o nosso voo. Em inglês é como se a gente tivesse falado, uai, bora? Bora, exatamente. Se ele fosse mineiro, foi muito natural. Era assim, 8 horas da noite, Dubai, era aniversário do cara, ele tava bebendo, ele tava se divertindo, ele tava com os amigos, ele tava com a família dele, filho, cachorro, mulher, todo mundo. O cachorro dele tava lá, O cara. cachorro dele que ficava andando na cabeça dele. Olha esse take aqui dele com o cachorro no ombro. É rapidinho, mas ele tava com o cachorro no ombro, cara. Parecendo um pirata com um papagaio, ele tava com um cachorro. Aí, ele falou assim, pega o meu número aqui. Ele passou o número pro João pra salvar o contato. Aí a gente falou, amanhã quando você acordar, manda uma mensagem pra gente. Aí ele, beleza, fechou. A gente não acreditou que aquilo tava acontecendo. Não. Aí, bem quando isso aconteceu, Chegou o Bruno. quem que chegou? O Bruno. Chegou o Bruno e o amigo dele. Chegou o Bruno e o amigo dele que foi convidado. Sim. E quem que era o amigo dele? Ele era herdeiro de um império de construção civil que constrói shopping lá em Dubai. Nos últimos 10 anos, os projetos que ele construiu, somados, dão mais de 100 bilhões de dólares. Quando ele chega, o Bruno não esperava que a gente ia estar tão entrosado. Não, ele tava surpreso. Ele tava surpreso. E ele falou isso pra gente. Ele falou, cara, vocês... Eu não lembro como é que foi a frase que ele falou, mas tipo assim, vocês mandaram bem. Foi meio que um teste, tipo, vocês passaram no teste, alguma coisa nesse sentido. Aí ele sentou do meu lado e, óbvio, eu comecei a conversar com ele, a gente começou a trocar ideia, ele me contando dos projetos dele. E eu só fingindo que eu tava entendendo tudo, porque o cara é um gênio. Cada pequeno negócio dele é anos de faturamento do nosso canal. E ele tava tratando a gente de igual para igual. E enquanto isso, você tava lá conversando com o Tony e com a galera. Tony, eu tava me entrosando com a galera. E eu e o André, a gente manda muito bem nisso quando a gente tá nesses locais. O André, às vezes, ele fica conversando com uma pessoa e ao mesmo tempo eu fico conversando com outra. Dividir e conquistar. Exatamente, pra gente conseguir extrair o máximo que a gente consegue. E aí, nesse meio tempo, não é o sócio dele que era sócio também do David Guetta? Calma. Aí tinha um cara lá que era amigo do Tony D, que era o antigo produtor do David Guetta. Tomamos shot de tequila. Os caras chamaram a gente pra tomar um shot de tequila. Sim, tem gravação disso, não tem? Tem gravação disso, é bem rápido. Eu fiquei amigo de um cara que tava do meu lado, que ele é dono de uma das maiores estações de petróleo da Austrália. Que você ficou falando com o filho dele? Fiquei falando com o filho dele. Verdade. O cara começou a desabafar comigo, a gente foi pra um canto, ele tava fumando um cigarro, ele começou a desabafar comigo sobre o preço da riqueza, que tipo assim, que ele tava meio infeliz. No final das contas, tinha em volta da gente ali pelo menos uns 6 bilionários diferentes. Sim. Só lembrando, pessoal, a gente tava numa festa que a gente não foi convidado, com bilionários. E essas pessoas gostam de privacidade. Então tudo que a gente gravou foi meio assim nas ocultas, meio escondido. A gente gravou com o celular ali meio com vergonha, timidamente, gravou com metaglasses. Então por isso que a gente não tem tantos takes, tanta coisa assim, muito bem gravado. E ao longo da noite muita comida boa foi servida. Teve uns acrobatas fazendo manobras com fogo. Começou um show de umas dançarinas russas super maravilhosas. Deu uma pausinha na conversa, aí nisso a festa já tava dando uma esfriada, algumas pessoas começaram a ir embora, aí o Bruno virou pra gente e falou o quê? Quando ele chegou, ele disse que ele ia ter um compromisso depois. E ele não falou o que era, não sei se você vai lembrar disso. E aí, durante todo esse tempo, conforme a gente foi se entrosando, e depois até que ele falou que ele achou bacana que a gente tava já conversando com as pessoas quando ele chegou, ele decidiu convidar a gente para outro compromisso que ele ia, que era um stand-up comedy que ia estrear em Dubai. E junto com ele, nesse grupo aí que ele foi até o stand-up comedy... Calma, não conta ainda. Não pode contar ainda? Não, espera. Irmão, é insano. Posso dar um spoiler? Envolve Elon Musk, vai, dei um spoiler. Beleza, beleza. Foi. Na hora que a gente tava indo embora, a gente falou, combinado amanhã, Tony? Combinado. Na hora que você acordar, você manda mensagem pra gente. E nessa hora ele tava mais tonto ainda. Tava loucaço. Na hora que a gente foi embora, a gente foi junto com os caras pro stand-up, e lá a gente encontrou com alguns amigos do Bruno. Um deles era um dos maiores produtores de armas dos Estados Unidos, um cara do Texas. Ele tava de chapéu, bilionário também. E aí tinha um outro cara lá também, que eu já vou dar um spoiler. Ele muito provavelmente era o cara mais rico de toda a noite que a gente conheceu, mas eu não vou falar o que ele é ainda. Sentamos em 2 mesas, uma de um lado da outra. Ah, não, é o melhor lugar do stand-up, tá? Do lado do comediante e inclusive onde eles fazem piada. Onde eles ficavam zoando a gente. Puta, eu nem lembrei disso, velho. Eles ficavam zoando. Lembra que uma mulher ficou me zoando? Eles zoavam os bilionários. O cara do Texas foi o cara mais zoado do rolê. Foi, cara, e foi o melhor, foi o melhor. Pra resumir, sentou do nosso lado o dono da construtora e do outro lado sentou o sujeito que eu ainda não vou revelar quem é, o cara do Texas, o Bruno e suas respectivas esposas. Só que assim, o lugar do stand-up era simples. Não era um lugar chique. Era uma experiência normal, assim, acessível. Confesso pra você, eu não imaginava que eu ia ver 4 bilionários nesse rolê. Aí beleza, passamos essa noite com os bilionários num rolê super simples, super legal, super íntimo.
Muito íntimo. Muito íntimo. Muito íntimo. Eram as esposas dos caras, eram os caras, tipo assim, era bem íntimo. Cara, eu confesso que eu não entendi o que a gente tava fazendo lá, pra ser sincero. Eu não fazia ideia, André. Eu não fazia ideia. Tipo assim, o cara gostou muito da gente. E aí no final, quando a gente tava saindo do stand-up, se despedindo do pessoal, agradecendo pela noite, chegou outro cara que a gente ainda não sabia o que ele fazia, mas a gente sabia, obviamente, que ele era foda. E aí o Bruno falou o que pra você? Ele falou assim, ó, tá vendo esse cara aqui? Esse cara aqui é sócio do Elon Musk. Aí a gente falou assim, como assim? Aí a gente foi perguntando pra ele, ele contou pra gente que o fundo dele de investimento é o fundo que tem a maior porcentagem de ações da SpaceX. E esse cara em particular, como ele tá à frente do fundo, ele faz uma reunião a cada 2 meses, onde o Elon Musk participa também. Literalmente, o cara é sócio do Elon Musk na SpaceX. E eu peguei o WhatsApp do cara. O João tem o contato desse cara, que é sócio do Elon Musk, e ele topou gravar um vídeo com a gente. Topou. Só que, lembrando disso, do nada a gente tinha conseguido em tese 3 vídeos, um com o Tony D, um com o bilionário da construção civil e esse cara do Elon Musk. Só que pra isso, a gente ia ter que cancelar nosso voo. E a gente ia ter que passar o Natal em Dubai pra conseguir gravar todos também. Porque isso era véspera de Natal, era tipo dia 22, 23 de dezembro. Então a gente ainda tinha que voltar pro Brasil pra passar o Natal com as nossas famílias. E a gente seriamente chegou a cogitar cancelar. No dia seguinte, a gente acordou, a gente preparou um roteiro pro vídeo do Tony. Sim. Porque a gente, assim, até aquele momento a gente já tava duvidando que ele ia topar gravar com a gente. Esse é um a gente não sabia também. se ele ia topar gravar com a gente. Podia ser que ele ia mandar mensagem, podia ser que ele nem ia lembrar que ele conheceu a gente. Então a gente se preparou pro melhor cenário. E a gente ficou esperando. Quando deu 11 horas, ele mandou mensagem: me encontrem aqui no meu hotel. Estou no Burj. O que é o Burj, João? Burj Al Arab é o único hotel 7 estrelas do mundo. Nada mais, nada menos o lugar onde a realeza fica, onde as pessoas, os caras mais insanos do mundo ficam. Então a gente tem um encontro com um bilionário que tem um quarto aqui nesse hotel, agora, na praia do hotel. É isso mesmo, João? Exatamente. Último dia de viagem e ainda estamos com a produção a milhão. Daqui a umas 7 horas a gente tem que estar indo para o aeroporto. E aí, quando a gente chegou lá, tu lembra que a gente se perdeu? Porque a gente foi na praia normal e ele tava... A gente se perdeu, a gente demorou uns 40 minutos pra gente achar o lugar que ele tava. Ele tava lá sentado na mesa, comendo uma pizza. Ele olhou pra gente e falou: sit down, senta aqui. E a gente começou a trocar ideia, super envergonhado. Tu lembra uma das primeiras coisas que ele falou? Que ele ia cancelar, que ele só não cancelou porque ele deu a palavra dele? Esse maluco deve ter acordado e pensa assim, velho, o que eu fiz? Por que eu topei gravar com esses caras, velho? Que é isso? Um ponto importante, era o dia do aniversário dele. De 52 anos. Literalmente ele tava comemorando. Cara, pensa o seguinte, o cara é bilionário, o cara tá no aniversário dele e o cara confirmou com 2 estranhos aleatórios. Se ele cancelasse, a gente não ia ficar nem chateado, a gente ia ficar, bom, normal, acontece. Podemos gravar? Ele, vamos gravar. E aí começou o papo que vocês vão ver aqui agora. Como essa entrevista foi feita em inglês e alguns de vocês não falam a língua ou têm dificuldade de ler legendas, nós colocamos a opção de dublagem feita com profissionais e não com inteligência artificial. Basta clicar nessa roda de ajustes e escolher a faixa de áudio em português. E quem deseja assistir na língua original é só escolher inglês. So Tony, thank you so much for accepting to do this video. Thank you. You were born in Lithuania. Yeah, I was born in Lithuania in 1973. So I'm 52, just turned 52. You had a great party yesterday. Yeah. We had a great birthday parties. What age you made your first million? Well, first million I probably made when I was like 19, but I lost it all. You lost it all. Why is that so common between I lost it all at like 20, 25, 26, 2000. What was the best business advice you ever gotten? It's like to try to do deals face to face, and I try to teach all my guys and my partners here now, like do the deals face to face. You try to go to the top level to do deals. So but the key is to go to the top level and have a face-to-face meeting, whatever it takes, because you'll get a better deal I agree. with the top, right? Instead of getting a standard deal from someone else, a manager. And you'll have a connection, you can call, and you have to have the confidence to approach those people and meet them face-to-face. I 100% agree, because right now we live in an era of Zoom meetings and everyone wants to do everything online. What is the biggest mistake you've made throughout your career? The biggest mistake, I guess, before was like over leverage, and over being very aggressive, putting your money on a line every day, that was the biggest mistake, Which is funny because it's also what made you have the results you have. Exactly, but I guess I was like 26, like nearly 27, and I went completely broke when I already had a lot of money, where I could have had a really good life. That was difficult, because you're not that young anymore, Then
then I learn from that, and I'm never doing that again. Like I want to make sure I'm as balanced as possible. So, And what did you learn from that, like exactly? I learned that it's betting the right amount for anything, right? If it's a poker hand, if it's a game, if it's a blackjack hand, if it's an investment in any business, private, public, how much is the right proportion of your capital to risk on an event? And actually, you make more money by betting the right amount than over betting, because the odds of going broke are high. And then once you go broke, then it's very hard to come back. And you have business in Brazil? Yeah, we have an office in Minas Gerais. We have some businesses there in mining, actually. Mining, wow, that's interesting. It's a publicly listed company that I have a decent size. So Brazil is very interesting for mining. And then we have another office for our tech company. I love the country. It's beautiful. I spent some time and I was like shocked how nice it is. I have a Brazilian girlfriend now, so that's like even more reason. Yeah, well, she's like Australian, but she has Brazilian citizenship as well. Oh, that's interesting. When I Google it, your net worth, it says you're the second richest poker player in the world, and you have a net worth of about 300 million. Yeah. By Google. That's probably close to that, yeah. What's your best advice for someone that is watching right now, a Brazilian, that wants to succeed? So being positive, right? Positive is very important. And then how do you get confidence to be positive? That's knowledge. So how do you learn from disasters? Is knowledge. So like, going broke is okay as long as you've learned. Because knowledge gives you confidence that you know what you're doing. Because if you know what you're doing, you're going to be more successful than someone that has no knowledge, just confidence. Because confidence is just hot air, right? I mean, it's not going to work. Fundamental confidence is because you have the knowledge and you really know what you're doing. So it means you research things you do. And it's not about going to school. It's not about doing university. Don't waste too much time at university. I even don't know if I want my kids to go to do high school. Really? Look, if you like it, it's good. If you want to be a judge, you want to be a doctor, it's good. But the education system in itself is fallen apart and it's no longer required. Because of, ChatGPT, I mean, all the stuff that's in there now, the world has changed very fast. Universities are outdated. Yep. It's good, it's good to meet people. Of course, if you go to MIT, you go to Harvard, okay, that's different, Oxford. And I have a lot of friends that love universities. But for majority of the people, it's not this way. Yeah. It's not required. So yeah, that's advice. It's like, don't think that, because your parents tell you, okay, you get a diploma and life is going to be okay. It's not. Most people are unemployed. You should already be working and doing work experience earlier. That was my also gift, right? To be in some company at 15, 16 years old, doing apprenticeship is very healthy to learn. To learn so you know what you're doing. And also following a passion. So do what you really love. So poker was obviously, I loved it and that's what I started with. And that was easy. But it's not everyone can do poker. But doing what you love, learning about it, and doing a business around it is great, right? But you don't have to just do business. As long as you have a good job and you invest your money in good companies, over many years you'll compound and you'll be wealthy too. So becoming wealthy, there's many ways of becoming wealthy. And I mean, not having a business can be easier life, You can have more, you can have less stress. And how do you get in politics? Yeah, so I made money from Poker News and I think, okay, how do I give back something to my country? And how do I do more, more stuff, like to have more sort of giving back and also experiencing my life, to have a full life. Because just doing business and being a businessman or poker player is a bit boring, especially, my title was a poker player. So, okay, I want to do more, I see. And then I went for the European Parliament elections and I won the elections and I did a lot of positive change in the country. But being in politics didn't brought you problems? It didn't bring me anything good, but yeah, I had more problems. So that's why I also got out of it. I was just there for the right amount of time. But yeah, you become a politically exposed person. There's not much upside doing politics, but I have no fear, right? So I was already financially good, so I was not afraid. But obviously there was risk. There was more risk than I like. That's my kids swimming there. Kids right there. How many kids you have? 6 kids. 6 kids? Harko! 6 kids, yeah. 3 boys and 3 girls. And all from the same wife?
No. No. Four different, lucky. I can't make one suffer so much. I have to let them share. What's the best money you ever spent? The money you cannot lose is the money that you give away to charity. You cannot never lose this money, right? Because you've already done something good with it. So putting money to work, or like spend money on conferences when I was like in European Parliament, before we had the Switch conference, and having like 200 buses of kids coming from the countryside, and you teach them how to code. You know, we did a Guinness World Book of Records of 7,000 kids coding in Lithuania. So I think that's powerful, right? Because that's money you cannot lose. That's money you're giving some knowledge and some hope to kids, you know, to boys and girls of a young age, to not be afraid of tech, to learn that coding is not that difficult, and just to be aware of how the world works. What was the biggest sacrifice you've done to get here? Biggest sacrifice? Yes. Yeah. Well, I guess it's been like the travel, a lot of travel, you know, in the past. So that's been a big sacrifice. Not being home, you know, especially like playing poker. And with family too? And with family, that's a sacrifice too, right? I see. Because then you're always away, and you know, it's a sacrifice. I mean, it's a sacrifice from normal life. The kids definitely don't get enough time with me, you know? That's a sacrifice. The families really missed out. Kids have missed out. To be with their dad, like, more or enough. And it was worth it for you? I think so. That was my nature, you know? I couldn't be any different, you know? I couldn't be any different. That's the way that my life is. But right now you try to compensate, you try to spend more time with them, No, like you're saying. I do. No, I do always, I try to compensate. And now I want to ask you, because you've accomplished so much, like, and you know, not even financially, but also your personal brand. What is your motivation now? Like, what motivates you to reach more? Like, you have everything. Well, kids are motivation, right? So just being around kids, make sure I support them enough. That's a big motivation. Still enjoying life, you know? Like, I'm motivated to enjoy life. But you don't get bored? I don't get bored, no. Doing other things. I did horses, new challenges, you know, you do new things, you know. I did politics. I loved it. Well, I did it, you know, I loved it. It was 6 years. It was a great 6 years of my life. I met the most interesting people. You know, I was working in tech. You know, I have a lot of connections in politics. Now I was like more level of business, you know, like moving to Dubai. Maybe I move somewhere else, you know, America or Brazil. But I just wanted to have some time for myself. And it's not like I needed more money. It's not like I want to, you know, become a multi-billionaire or something. I'm happy with what I have, you know. Having peace of mind is also nice, you know, and doing things you love to do. Do you have any fears, Tony? Yeah. Well, fear to get like sick, right? Fear to lose your mind. The biggest penalty God can give you is you lose your mind, right? And you become crazy. But you do something to avoid that? I do ice baths. Do a bit of gym now, but I still love food, you know. So I'm always overweight, you know, but I'm a lot better than what I was at the peak. You look better. I'm being honest. I'm being honest. Like, I'm better, but I know I still have a long way to go, you know? Because I've watched, like, I think like a lot of videos of you, and like I'm being honest. You look good now. Yeah, let's go. All right. E depois desse papo no restaurante, o Tony me convidou para conhecer o hotel mais famoso de Dubai por dentro. E uma das vantagens de estar hospedado lá é ter à disposição esses carrinhos de golfe para te levar para cima e para baixo na praia. E uma das coisas que o Tony me contou nesse trajeto foi sobre os motivos da sua mudança para Dubai, dentre os quais networking, clima, experiência de alto nível e principalmente o fato de Dubai não ter imposto de renda, que é o principal fator atrativo para donos de grandes fortunas se mudarem para cá. No resto do trajeto nós aproveitamos para trocar ideias sobre poker e nos lembramos de algumas das suas jogadas mais épicas em campeonatos. Foi uma experiência realmente única poder compartilhar esse momento com um cara que eu virava noites assistindo jogar na minha adolescência. Agora a gente tá no Burj Al Arab, que é o único hotel 7 estrelas do mundo, e estamos indo no quarto do Tony. You always stays here? No, my guests stay here. When guests come in, stay here. Oh, so you stay in your place? I have my place. I have a penthouse, not far away. So. But this is a nice place. Many good places in Dubai, but this is like renowned, well known, you know, around the world. Yep. But you feel financially free today? Yeah, I mean, obviously, I could always have more, but yeah, I'm happy. But like, you don't plan to reach like $1 billion, $2 billion? I want to try, but I don't plan trying because you cannot control it. You don't know how things will go. But the main thing is to be happy with how much money you have. You know, that's one of the most like important lessons.
be content with what you have, but always aiming for more. Yeah. Would you be able right now to stop like all the business and just enjoy life? I'm doing it anyway. I'm enjoying it. I am taking, as I said, a step back. I'm getting off the boards, but I'm active. What industries do you think is going to be the biggest in 2026? I think like mining will be. Mining? Yeah, I think. Why? Like copper companies. I just think they're just so undervalued, and the world needs so much things, even for the AI revolution. That's interesting, especially when you say mining. Copper, rare earths, especially like copper is a very easy one to invest in. Copper companies. What is the biggest lesson you want to leave for your kids? Share. I like sharing, so supporting people. I think sharing is very important, that you don't take everything for yourself. You share with your friends and family. Good times, good things. I hope kids are like that, my kids are like that. And being positive, it's very important. It's much easier to be positive, Happiness is a choice. So I hope my kids choose to be happy. You go to a lot of rooms with a lot of high-profile people. What is the best advice you can give someone that has the opportunity to enter this room and wants to connect with these people? I think you just have to be yourself, It's never going to be like easy, but it's never difficult. Something Authenticity? Authenticity, yeah. Interesting, wealthy people, like authentic people, It doesn't matter how much money, of course, like results matter, but at the end of the day... No one's counting. I don't count money of people that I meet. If I'm interested, I like people. I love to spend time with them. It doesn't care what they're wearing, like they're wearing like fancy clothes or whatever. So you have to look neat, but don't put like a massive effort into very expensive clothes. I think that's the thing of the past, Focus on wearing a simple t-shirt. Simple, just be comfortable, Yeah, I'm noticing right now, of course, we were in the beach, but you're not wearing like watches or something. Yeah, I'm out of, I had a lot of watches before. I believe you do, yeah. I give them to friends, I give them away, my friend, nice watches. Put them in a safe and I don't need it, It also just brings risk. It's okay, sometimes I do wear them, but like less and less. I'm not focused on things, like this anymore. What is the biggest mistake you think that the young generation are making right now? I think spending too much time on social media, that's a big mistake. And worrying about what other people are doing or how they look. Comparison? Yeah, comparison. I don't compare myself to anyone, You never did? Or? I never did. I never compare. And I think the key is to run your own race. That's the biggest lesson I can say. Run your own race. Everyone's different. Everyone can have a different way to win a race. Life is not about it's not a race around 400 or 800 meters, right? The marathon. It's also a maze. It's a puzzle. The maze, yeah, that's true. You don't know when you're going to finish, so you just do your best and you run your own race. Hey Tony, thank you so much for your time, really. Yesterday I met you at your party and I know you made a high effort to make this video, so I really appreciate that and we're going to do our best to portray that in our both channels. Thank you so much again. Eu não acho que a gente conseguiu transmitir exatamente o quão foda e o quão maluca foi essa noite, porque a gente não tinha tantos vídeos que a gente gravou lá. A gente tentou explicar da forma mais detalhada possível, mas não tem como replicar o que foi aquele dia, o quão insano foi, tudo que aconteceu, todas as pessoas que a gente se conectou e o melhor de tudo, como que a gente conseguiu ficar amigo dessas pessoas e ter o contato deles até hoje. Eu queria agradecer ao Bruno por ter nos convidado, ele não precisava fazer isso. E por ter nos ajudado, e ao Tony também por ter nos recebido, né? Principalmente no aniversário dele. No meio da família dele. E vou até mostrar aqui agora. Esse aqui é um quadro, que é uma foto real, que foi lá no quarto do Burj Al Arab, Tony, e eu fiz esse quadro aqui porque esse momento de fato foi muito especial pra mim. Como eu gosto muito de poker, eu quis eternizar nesse quadro aqui. Acho que a gente deve ter conhecido, somando todo mundo, deve dar mais de 150 bilhões de dólares. De dólares, exatamente. De patrimônio. E cara, o que mais me fascinou desse dia foi como eles trataram a gente de igual para igual. Mesmo sabendo que a gente não era igual. Não. No final das contas, a gente resolveu compartilhar essa história porque ela é muito interessante, foi uma experiência muito divertida pra gente. E ela não se trata necessariamente de luxo. Óbvio, Exato. O luxo impressiona, é interessante, mas foi mais sobre conexões. E autenticidade também, autenticidade. Eu acho que eles se impressionaram mais pelos nossos resultados em termos de view, mas também pelo nosso propósito, porque a nossa missão ela é de mostrar histórias inspiradoras
para ajudar outras pessoas a terem sucesso. E como você deve imaginar, gravar vídeos como esses em outros países não é barato. Por isso o apoio de marcas como a Bitrix24 é essencial para manter o canal rodando. A Bitrix24 tem o melhor CRM gratuito do mercado e possui todas as ferramentas necessárias para você gerir uma empresa. Então se você gosta do nosso conteúdo e é empreendedor, usando a Bitrix24 através do nosso link, você não só nos apoia indiretamente, como também estará impulsionando o crescimento do seu negócio de forma organizada. Então escaneie o QR Code da tela ou clica no link da descrição para testar a plataforma gratuitamente, sem limites de usuários. Obrigado Bitrix24 por apoiar o canal há mais de 2 anos. Obrigado por assistir.